Uma excelente noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós já fizemos a nossa oração inicial aqui. Esse é o Grupo Espírita Irmãos de Francisco, em Pardinho, São Paulo. E esse é o nosso estudo quinzenal, né, sobre as obras básicas de Kardec. Essa é a primeira obra básica, né, que inaugurou o Espiritismo, que é o livro dos Espíritos, e eu estava até comentando aqui que nós já estamos com mais de 80 lives gravadas, né? Então, quem quiser pegar o estudo do começo, quem quiser rever algum ponto, está tudo no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube, Irmãos de Francisco Pardinho. E hoje nós vamos dar sequência. Nós estamos já na parte 3 do Livro dos Espíritos, que são as leis morais, as leis naturais. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu só tenho que falar para vocês que o Benedito continua afônico, então ele vai estar aqui com a gente, mas ele não vai falar. É uma provação isso, não poder falar, né? Meu Deus, é difícil. Mas vamos lá, deixa eu achar aqui uma coisinha. Isso aqui. Bom, nós estamos aqui, então, nessa parte, na questão 647, que fala, então, da divisão da lei natural. Kardec, ele era um professor e um cientista, né? Então, uma pessoa assim, só um minutinho que está chegando alguém, deixa eu ver quem é aqui, só um minuto. Isso. Boa noite para quem está chegando agora. Então, Kardec, ele é um grande estudioso, ele tentava catalogar, né? Imagina assim que tinha milhares de cartas que ele recebia, né, de muitas comunicações, de muitos médiuns do mundo inteiro, da Europa e dos Estados Unidos, né, principalmente, e ele recebia esse material e ele precisava catalogar, né? O trabalho do Kardec foi hercúleo, assim, né? De ele ler, mentalizar, e muitas vezes ele próprio pegava, perguntava para os espíritos, né? E ele ia, então, querendo que todo esse material, essa coisa assim tão nova, né? Que é a descoberta do mundo espiritual, né, naquela ocasião, é como ele fala, assim, que o telescópio abriu para a gente o mundo macroscópico, né, assim, o mundo das estrelas, do universo. O microscópio abriu para a gente, né, com Pasteur, o mundo microscópio, né? Então, o microscópio, ele permitiu que a gente descobrisse que, além daquilo que a gente vê aqui, tem muito mais, né? Tem um mundo microbiológico aí extenso. E a mediunidade, através desse trabalho maravilhoso aí de Kardec, e de todos os médiuns que colaboraram com ele, a mediunidade abriu um outro horizonte, né? A mediunidade sempre existiu, desde que o homem é homem, mas nunca ela foi estudada da forma como Kardec fez para trazer todas essas informações de uma forma categorizada para a gente, né? Então, ele faz isso na forma de perguntas e respostas, né? Mas não são perguntas aleatórias, tem toda uma lógica, tem toda uma sequência que ele traz, e aí nós estamos nesse ponto que ele quer entender melhor como que esse universo funciona, né? Como é que são essas leis naturais? Como é que são essas leis divinas? Será que dá para a gente fazer uma divisão, né? Será que é possível colocar
em blocos isso, né? É como se a gente estivesse numa estante e fosse pegar um livro, depois outro, uma coisa que tem uma sequência lógica, né? Então, ele pergunta aqui na questão 647, isso aqui, ó. Toda a lei de Deus está contida no mandamento do amor ao próximo ensinado por Jesus? E os espíritos respondem: certamente esse mandamento contém todos os deveres dos homens, uns para com os outros, mas é preciso lhe mostrar a sua aplicação. Do contrário, eles o negligenciarão, como fazem hoje. Ademais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida, e esse mandamento é apenas uma parte dela. Os homens necessitam de regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Então, quando eu fico vendo assim, acho que todos nós já tivemos experiência, né, de entrar num escritório de um advogado, né? A gente vê aquele mundo de livro, aquele mundo de lei, e a gente fica pensando assim, nossa, será que tudo isso, nos mundos superiores, não vai ser resumido apenas a esse amor ao próximo, né? E aí os espíritos explicam que seria, claro que isso é a base de tudo, mas nós, seres ainda muito limitados, se a gente deixar isso assim muito aberto, né? Se a gente não colocar assim, capítulo, como é que tem, né? Assim, naqueles contratos, né? Parágrafo, subparágrafo e não sei o quê, tudo assim muito bem explicadinho. Parece que a gente não consegue saber direito, né? Interpretar direito. Então, para a gente começar a nossa conversa hoje, eu vou trazer aqui para vocês, para a gente começar a conversar, deixa eu pôr aqui. Essas leis, elas já são muito antigas, né? Então, nós sabemos que antes de Jesus, mais de 1000 anos antes de Jesus, Moisés, ele já deixou um monte de lei, né? Como é que fica assim? Quais são as leis mais corretas, né? Quais são as leis que determinam essa vontade de Deus sobre os seus filhos, né? Antes de Moisés, outros vieram, né? Outros até muito antigos vieram, e todos os seres humanos, que os profetas, os seres que levaram, assim, a humanidade, eles colocaram as suas leis, mas parece que, assim, a gente tem essa divisão, né, da lei mosaica, né, então, como se fosse, assim, a primeira revelação, a lei de Jesus, né, ou assim, aquilo que Jesus nos trouxe como a segunda revelação, e depois veio o Espiritismo, trazendo todo esse mundo espiritual que a gente interpreta como a primeira revelação, a terceira revelação. Então, quais são as leis mosaicas? Elas ainda têm utilidade hoje em dia? O que vocês acham? O que gostaria de começar essa conversa? Será que a gente deve se basear ainda na lei mosaica? Quais são esses ensinamentos da lei mosaica? Você gostaria, José, de abrir a nossa discussão? O que é uma lei mosaica? O Benedito, que bom, bem, que você pode escrever, né? Quem é que gostaria de explicar para o Benedito assim, o que é uma lei mosaica? José, você gostaria de começar explicando o que é uma lei mosaica e quais são esses mandamentos da lei mosaica?
As leis mosaicas veio através do médium Moisés, né? Os 10 mandamentos. Elas estão ativas ainda, porque o próprio Jesus disse que eu não vim destruir as leis, né? Uhum. É lógico que essas leis de Moisés para a época eram leis mais duras, né? Você pode observar que a maioria dos 10 mandamentos tem a letra não faça isso, não faça aquilo, não mate, né? Não, não e não. Porque era necessário aquilo para aquele momento. Então vem Jesus e resume esses 10 mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas não significa que os 10 mandamentos ainda não esteja valendo. Claro que vale, você não vai matar ninguém, né? Uhum. Um dos mandamentos, não matareis. Então, você não vai matar, então tá valendo ainda. Não significa agora eu posso matar. Porque se eu falar que as leis de Moisés não estão valendo, eu vou poder matar, né? Um exemplo. Né? Então, é isso. É interessante isso, né? E se a gente for olhar na Bíblia, no Velho Testamento, além dos 10 mandamentos de Moisés, tem uma série de outras leis, né? Por exemplo, era muito comum, e acho que até hoje em dia, que não pode comer carne de porco, né? Quem mais gostaria de comentar alguma coisa sobre essas leis que Moisés trouxe? Maria Helena, você que vem do catolicismo, vocês chegavam a estudar isso, assim, o Velho Testamento, essas leis de Moisés, essas outras partes da Bíblia? Sim, Elaine, a gente estudava essa parte, só que era antes de Cristo e depois de Cristo. Interessante. E as leis de Moisés, que seriam os 10 mandamentos, como o José falou. Uhum. O que eu acho é que as pessoas não cumprem os 10 mandamentos. Por isso que matam, por isso que roubam, entendeu? Então, eu acho que se todos cumprissem os 10 mandamentos, o mundo seria uma maravilha. Sem dúvida, sem dúvida. E alguém lembra desses 10 mandamentos? Você lembra, Rose, de algum dos 10 mandamentos? O José já falou um, né? Não matar, né? Você lembra de algum outro? Não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do próximo, é isso, Fê? Não cobiçar a mulher do próximo, né? Não prevaricar, assim, né? Quem mais? Quem que ajuda a Rose aí de lembrar de mais algum dos 10 mandamentos? Você lembra, Áurea, de algum? Lembro sim. Amar O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, Isso. guardar domingos e festas de guarda, honrar pai e mãe. Honrar O quarto eu bem. não lembro. Não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, não Isso. cobiçar a mulher do próximo. Olha, a Áurea está afiadinha, todo mundo está afiado aqui, né? Eu acho que eu esqueci algum já. Não, tá ótimo, nós já vamos ver isso daí. E aí, assim, Moisés, naquela época, ele precisou fazer uma série de leis para conseguir juntar o povo, né? E fazer com que aquele povo, que imagina só quanto, eles passaram 40 anos no deserto, né? Até entrar na terra prometida ali. Imagina a dificuldade que era gerenciar todo esse pessoal, né? Então, existem leis ali no Velho Testamento que são leis puramente sociais, que servem para uma época. Só que como era um povo assim muito ligado em Deus, né? Tudo que Moisés falava, ele acabava colocando que aquilo era por Deus também, né? Então, por exemplo, assim, Moisés era, como José falou, um médium, né? Um médium muito ostensivo, que recebeu essa tábua, né, das leis, e tinha um contato muito grande com a espiritualidade, um espírito muito adiantado para a sua época, né?
E ele sabia de muitas coisas que hoje a gente sabe e que a gente vê que existe razões sanitárias para aquilo, né? Então, assim, você não comer a carne de porco como era, né? Antigamente, que os porcos viviam no meio da lama, né? Ele sabia que aquilo causava doença, então era mais fácil ele falar que não podia comer porque Deus não queria, do que fazer toda essa, né, assim, ter que explicar uma coisa que eles nem imaginavam, né, eles nem sabiam que existia bactéria, essas coisas, né. Então, assim, ter que fazer a postectomia, né, que é a circuncisão, que é tirar o prepúcio, né, do pênis dos meninos, isso daí, assim, certamente ele já sabia que esse povo todo, imagina passar 40 anos no deserto, que banho que eles tomavam, né? Então, ele acabava dando um jeito de fazer uma forma ali que as pessoas conseguissem melhorar a sua higiene, ficar menos doentes, né? Levar menos doença para suas companheiras, fazendo como se fosse uma lei divina, né? Então, a gente tem um conjunto de normas ali com Moisés, que são normas que serviram para guiar um povo, e temos um conjunto de normas que serviram, que até hoje servem, para guiar espíritos, né? Para guiar almas eternas, né? Então, vamos pegar aqui, vocês já falaram quase tudo aqui. Deixa eu pegar aqui Se alguém quiser falar alguma coisa, pode me interromper aqui, viu? Sem problemas. Ó, então, são essas leis aqui, né? Aqui, ó. Que está em Êxodo, capítulo 20, né? De 1 a 17. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Ou seja, ele fala aqui dessa lei do relacionamento entre o ser e a divindade, né? Não tomarás o nome de Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás. E aí, assim, Kardec propõe também, vejam que são 10, né, os mandamentos. E Kardec também pergunta para os espíritos se não seria interessante colocar também essas 10 leis morais, que elas abarcariam tudo, né? E se a gente for olhar aqui, os 10 mandamentos, será que a gente pode estabelecer um paralelo entre esses 10 mandamentos e essas 10 leis morais, de acordo com o Espiritismo? Olha só, então, quais leis que são essas, né? Segundo o que Kardec propôs para estudar essas leis, né? A lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, e essa lei de destruição é no sentido de renovação, como nós vamos ver, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e lei de justiça, amor e caridade. Como será que a gente poderia estabelecer esse paralelo, né? Por exemplo, Luiz, o que você acha? Olha, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome de Deus em vão. E será que é leis que se relacionam com o divino, elas estão
aparentemente dentro da lei de adoração, né? Você conseguiria estabelecer outros paralelos entre essas leis morais do Espiritismo e essas leis de Moisés? Boa noite, Elaine. Boa noite. Eu não sei se eu consigo fazer alguma relação, Elaine. Até o segundo dos 10 mandamentos, você falou, não farás para ti imagem de escultura. Qual foi exatamente a tua explicação sobre esse item? Eu me perdi um pouco aí. Me parece que isso, assim, essas três leis de Moisés, primeiras, elas têm tudo a ver com a lei de adoração que o Espiritismo traz, né? Então, a lei de adoração, ela dá, assim, ela já foi falada por Moisés dessa forma, né? Porque, olha, não terá outros deuses diante de mim. Não faça imagem de escultura, né? O que Moisés quis dizer assim? Olha, se você ficar fazendo muita... ao invés de você me cultuar na alma, você vai me cultuar nas suas esculturas, né? Vai ser um culto exterior, né? Não tomarás o nome de Deus em vão, né? Por quê? Porque o nome de Deus é sagrado, né? Então, eu acho que o paralelo que existe entre os 10 mandamentos e as leis morais que estão propostas por Kardec é a lei de adoração. Mas Moisés, de uma certa forma, ele pegou outras leis, por exemplo, assim, a lei do trabalho. Como é que a gente vê a lei do trabalho dentro dos 10 mandamentos? Tem algum paralelo da lei do trabalho com os 10 mandamentos? Então, essa questão não farás para ti imagem de escultura, eu sei que os evangélicos e outras religiões também, até no judaísmo, né? Aham. Eu não sei se eu estou confundindo, mas é no sentido de imagens de santos, né? Sim. Então, não vai adorar, né, imagens de barro, né? Mas sim a mim, né? Só nesse sentido. Agora, se tem relação às 3 primeiras, os 10 mandamentos com as leis morais, eu entendo que sim, né? A lei da adoração, acho que inclui todas essas 3 aí que você... dos 10 mandamentos, né? Agora, a lei do trabalho e da reprodução, indiretamente a da reprodução está ali, né? Na questão de, por exemplo, entre aspas, indiretamente, honrar teu pai e tua mãe, não adulterarás, né? Não cobiçarás, aí a mulher do próximo, né? Então, a lei de conservação também entendo que sim, né? Que é aquilo que você acabou de falar. Agora, não sei, estou um pouco perdido aí, que são tantas, né? Eu não tinha conhecimento dessas leis morais. Dá a impressão que, assim, que essas leis morais, elas incluem esses 10 mandamentos e acrescentam muitas coisas, né? Por isso que você falou, honra teu pai e tua mãe, isso também isso está previsto na lei de sociedade, né? Na lei de justiça, amor e caridade, né? Não matarás, também a lei de justiça, amor e caridade. Os próprios espíritos, eles falam que essa última, ela é a mais importante, né? Não furtarás, isso daqui, indiretamente, vem da lei do trabalho. Você não pode furtar, você tem que trabalhar e conseguir o seu próprio sustento, né? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Também me parece aqui que é da lei de sociedade. Então, assim, na verdade, eu trouxe essa comparação para a gente ver que assim, as leis, elas são muito parecidas. E a partir do ponto que elas vão, que a sociedade vai caminhando para frente, vai progredindo, essas leis, elas vão sendo melhor explicadas, né? E a gente vai colocando outras nuances, né? Parece que
que a gente está, assim, num grande edifício que está sendo construído, né? Então, veio base, que é essa base, assim, de Moisés, né? Que veio trazer, assim, coisas bem, como o José falou, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que é mais ou menos, assim, o que a gente faz com criancinha, não é verdade? Alguém, por exemplo, senta com a criança e fica falando para ela por que ela não pode pôr o dedinho na tomada. Olha, querido, tem elétrons aí que estão se movendo e eles podem liberar energia e isso pode te dar choque. A gente não faz isso com criança, às vezes nem a gente sabe, né? Mas, assim, o que a gente faz? Não põe o dedo aí, né? Isso daí te machuca, não faça isso, né? Então, assim, parece que Moisés, ele veio dar essa base, assim. E, em cima disso, veio Jesus com esse amor, né? Fala assim, olha, você não pode fazer isso, mas existe um porquê, né? Porque você precisa amar, você precisa perdoar, você precisa fazer coisas positivas, não é só o não, 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 né? E aí veio Kardec e o Espiritismo, e ele conseguiu, assim, colocar isso em termos mais objetivos do ponto de vista até científico, né? Olha, por que eu tenho que amar a Deus? Por que eu tenho que trabalhar, né? Por que eu tenho que tratar o meu próximo com fraternidade, né? Que lei é essa que me obriga a isso, né? Então, é basicamente isso que a gente vai ver, né? Esse edifício que nós estamos em algum grau ali, em algum patamar, tentando entender o porquê que a gente deve agir de acordo com essas coisas, né? Então, nós já passamos dessa época mosaica, assim, do não, né? Agora ninguém quer mais, assim, não pode isso, não pode, mas por quê, né? Por que eu tenho que agir diferente, né? Então, a gente já está numa outra fase, né? Não sei se ficou claro essas coisas. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa sobre isso? Você gostaria, Cláudio, de completar essa evolução que teve de Moisés, passando por Jesus e chegando em Kardec? Oi, boa noite a todos. Não, eu acho que tá bem explicado, Elaine. A sociedade evolui, né? Mas a gente não perde, né, essas coisas, assim, porque essas são leis eternas, né? Não são leis transitórias, não são aquelas leis humanas, né? Você tem que carimbar não sei o que lá para ser aprovado no cartório. Essas são leis eternas, né? Elas não mudam, né? Então, Isso. o Kardec quis deixar claro isso, né? Exatamente, leis eternas, né? A gente pode, até à medida que for evoluindo, nós vamos aprimorando o nosso conhecimento, mas a base é a mesma e são leis eternas, leis que vão reger o universo, né? Não são leis aqui para o planeta Terra, porque Deus é eterno, é o Pai Criador, é Criador de todo o universo. Então, assim, se a gente for habitar um outro planeta, são essas leis que estão regendo também, né? O nosso conhecimento, ele pode ir aumentando e a gente vai entendendo melhor, mas a base é a mesma, é como aquela criança que ela aprendeu a ler e escrever, ela pode até não entender um livro super complexo, mas o alfabeto é o mesmo, o jeito que ela vai escrever é o mesmo, o jeito que ela vai interpretar é o mesmo, né? Só que à medida que o tempo passa, o nosso conhecimento moral, espiritual vai se ampliando e a gente vai conseguindo entender coisas que muitas vezes a gente não entende, né? Então, eu vou trazer aqui de novo para vocês. Aqui. Isso aqui, né? Então, assim, essa comparação, né?
da lei mosaica, ou seja, a lei trazida por Moisés, e as leis morais do Espiritismo. Então, assim, a origem, ela é sempre divina, né? Claro que Moisés, ele recebeu isso de espíritos que trabalharam com ele naquela época. E muitas coisas das leis de Moisés, não os 10 mandamentos, mas de outras coisas que estão na Bíblia, eram regras civis transitórias para aquela época, né? Então, enfim, tem uma série de coisas, né, que fala ali, que hoje em dia, inclusive, a gente fica até arrepiada, né? Assim, tem algumas coisas no Velho Testamento que são muito estranhas até, né? Mas aquilo não era lei divina, aquilo era uma regra civil transitória para aquela época, né? A lei, os 10 mandamentos, está fora disso, né? E o Espiritismo, a origem também é essa lei divina, lei natural, que é imutável, que é universal, e que os espíritos de luz trouxeram através dessa revelação, né? O escopo, né? Então, assim, sobre o que eram essas leis, né? Então, como o José já falou, era focado em proibições e regras para um povo específico em uma época primitiva. E as leis morais são princípios amplos que governam a vida espiritual e material, visando o progresso e a felicidade. Então, veja que, assim, essas leis, elas também regulam a vida material, né? Não é só a vida espiritual, né? Porque nós somos espíritos. Tanto faz a gente estar encarnado quanto desencarnado, nós temos necessidades aqui. Essas leis morais, elas também têm que atender à matéria, né? Nós não podemos, assim, ser uns enquanto a gente está no centro, está na igreja, está no culto, e ser outro enquanto a gente está na sociedade. Não pode, porque essas leis, elas servem para tudo, né? A natureza, o caráter essencialmente transitório nas leis civis. Então, é aquilo que eu falei. Tudo quando a gente pega a Bíblia antiga e quer trazer para hoje, não dá certo, porque hoje é outra sociedade, mas os 10 mandamentos, eles não são transitórios, aquilo existe e tem essa correspondência com essa lei moral que o Espiritismo traz, né? E essa lei moral, ela é permanente e invariável. E a base impunha autoridade pelo temor a um Deus terrível, para impressionar criaturas ignorantes. Infelizmente, até hoje tem gente que acredita nesse Deus terrível, nesse Deus vingativo, nesse Deus cruel, nesse Deus que olho por olho, dente por dente. Tem muita gente que ainda tem essa base, né? Enquanto que as leis morais que o Espiritismo traz, elas são baseadas na razão, no senso moral e na compreensão do amor e da caridade como leis universais, né? Então, é uma coisa bem interessante isso, né? Assim, como que Deus pune, né? A gente não tem coragem de punir uma criança, um filho da gente que a gente ama, um neto. Então, pelo amor de Deus, imagina que a gente vai querer pôr ele de castigo ali, né, no milho, né, ajoelhado no milho, como se fazia antigamente. Como que Deus, sendo muito mais do que nós, ele vai fazer uma coisa dessa com seus filhos, né? Então, assim, essa punição, essa coisa terrível, isso não casa com o senso comum, como ele fala que o senso moral, né? Essa compreensão dessas leis, né? Por isso que é uma coisa interessante a gente estudando, a gente começa a entender melhor como é que funciona. Como é que funcionam essas leis? Como é que funciona a justiça divina? Né? A gente conversou um pouquinho ontem sobre isso, né? No nosso evangelho. É muito, muito interessante. Nós vamos falar
falar isso mais vezes, né? Mas antes eu vou até pedir aqui, como nós estamos falando, né, de lei, de justiça, etc., nós conversamos um pouquinho, né, Áurea, sobre essa questão ontem, né, no nosso evangelho, assim, como que pode, assim, uma pessoa sofrer tanto? Tem pessoas que passam assim anos numa cama, ou que nascem numa região com guerra, né? Imagina uma criança que hoje nasce na Ucrânia, né, que tem 5 ou 6 anos, ela só viu guerra até hoje, né? Então, assim, como que é a justiça desse Deus, né, que permite que alguém sofra tanto, enquanto tem outros, assim, tão felizes, né? E se a gente puder, assim, resumir isso de uma forma muito... Nós vamos conversar isso mais, né? É justamente esse que é o foco desse estudo. Mas eu queria pedir para a Áurea resumir isso, porque ontem a gente conversou bastante sobre isso, né, Áurea? Você gostaria de falar um pouquinho? Será que a Áurea está sem som aí? Acho que ela está sem som, né? Mas o José Roberto está com a câmera ligada. Isso. Você gostaria... quem que não falou ainda aqui? Deixa eu ver. É a Zezé. Zezé, o que você acha? Por que uns sofrem tanto, enquanto outros não têm tanto problema na vida assim, né? Será que Deus é injusto? Será que Deus pune alguns e premia outros? Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Estou sim. Eu prefiro ficar só ouvindo, doutora, porque... Sem problemas, sem problemas. Então, tá bom. A Áurea também, acho que a Áurea saiu da reunião aqui. Dona Ana, a senhora gostaria de falar isso, assim, por que será que Deus pune alguns e premia outros? Será que isso existe, né? Essa justiça de Deus, essa lei de Deus, né? Porque a gente falou que para alguns Deus é aquele ser assim carrasco, terrível, né? E para o Espiritismo não é desse jeito, né? Como que a senhora vê isso? Pelos ensinamentos espíritas, dentro do meu entendimento, aliás, boa noite para todos. Boa noite. É o seguinte, nós estamos aqui, mas não é bem pagando, a gente está cumprindo o que a gente fez no passado e escolhemos sanar as nossas dívidas com alguma enfermidade, com algum problema físico, algum problema social. É uma forma de cumprir a lei. O que você fez no passado, ou está fazendo hoje, você vai estar fazendo esses acertos, dentro do meu entendimento, né? Não é que um sofre e outros não. É a lei da vida. Nós não sabemos o que fizemos, nós não sabemos se fomos reis, príncipes, ou se matamos muito, ou se... O que nós fizemos no passado é uma forma de acerto. E, segundo os ensinamentos, no plano espiritual, quando é formado o nosso corpo, nós concordamos em vir com certas enfermidades, ou sem visão, ou paralítico, ou isso, aquilo, para sanar os nossos débitos. Segundo o que eu tenho lido, que eu tenho estudado, é dessa forma. Exatamente.
Exatamente isso. Porque Deus não quer que a gente sofra, Deus quer que a gente aprenda, né? E a misericórdia de Deus é tão grande que ele não dá uma prova maior do que aquilo que a gente pode carregar, né? Então, Deus não é esse ser terrível, Deus é um ser de amor, de luz, que quer que a gente evolua para a gente poder ser feliz, né? E dizem nos estudos também que nós, por exemplo, se temos 100% de dívidas do passado, Deus é tão misericordioso que ele sana 90%, a gente está pagando só 10%. Exatamente. Então, se a gente tivesse que pagar tudo, a gente não estaria nem aqui hoje. Não evolui, a gente fica pagando só. Entendeu? Exatamente, exatamente. E assim, o amor, ele vem até primeiro do que o pagamento, né? Sim. É uma coisa tão incrível essa, que a gente lendo os livros espíritas, a gente começa a entender melhor, né? Então, esses grandes obsessores, assim, esses grandes devedores, eles recebem um amor, recebem uma ajuda para eles poderem sair um pouco, se elevar um pouco, daí eles conseguem olhar e ver quanta coisa terrível que eles fizeram, né? Tem um livro eu sempre me confundo, não é Herculano Pires, é o Humberto de Campos. Eu confundo Herculano Pires com Humberto de Campos. Mas o Humberto de Campos, através da mediunidade de Chico, ele escreveu assim muitas histórias da espiritualidade, né? Histórias da época de Jesus, histórias de pessoas ligadas a Jesus, e ele conta como Maria de Nazaré foi resgatar Judas Iscariotes, que estava assim como suicida e como extremamente perturbado por estar culpado por Jesus ter sido crucificado justamente pela traição dele. Então, imagina só, né, assim, e ele gostava de Jesus, né, ele fez aquilo pensando que ele estava fazendo o correto, ele também foi traído, né, então ele estava tão perturbado, que assim, ele não tinha condição de pagar nada. Quem é que ia cobrar de uma pessoa extremamente perturbada, extremamente culpada ali, né, que ele estava se culpando? Jesus, então, pede para Maria de Nazaré ir até lá e conversar com Judas, né? E ela consegue, com o seu amor, tirá-lo de lá e levá-lo para uma região melhor. E a partir daí, desse amor, é que começa o resgate dessa alma, né? Então, é o que a Ana falou, assim, Deus, assim, ele sabe que ele não pode exigir da gente aquilo que a gente não tem, né? Então, ele é um Deus de amor, é um Deus que a gente peca desse tamanho. E a hora que a gente entende, a hora que a gente sofre, a hora que a gente passa por tudo isso que a gente tem que passar e aprende, ele fala, olha, tá bom, agora você aprendeu, então vamos daqui para frente, né? Vamos trabalhar, e a gente começa a trabalhar, e o amor cobre a multidão de pecados, como bem falou o Pedro, né? E isso tudo acaba sendo algo que os espíritos evoluem dentro dessa lei de amor e caridade, né? Então, vamos mais um pouquinho aqui, ó. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, me interrompe aqui e fala, tá bom? Por favor. Ó, então, foi o próprio Kardec que pergunta isso, né? O que vocês pensam da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo essas que nós já vimos, né? Adoração, trabalho, reprodução, blá, 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 e terminando em justiça, amor e caridade. E os espíritos respondem para ele. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés, e pode abranger
todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Portanto, você pode adotá-la, sem que por isso ela tenha nada de absoluto. E os espíritos sempre falam isso para Kardec, né? Falam assim, olha, a gente sabe que você quer colocar tudo em caixinhas para a coisa ficar melhor na sua cabeça e na cabeça de todo mundo que for ler, mas saiba que isso não é absoluto. À medida que a gente for se desenvolvendo, você vai ampliando os seus horizontes, né? Assim como todos os demais sistemas de classificação que dependem do ponto de vista sob o qual se considera uma coisa. Cada vez que a gente aprende uma coisa, a gente muda um pouco a classificação, né? Então, veja, as leis da física. Newton, que foi um grande físico, né? Estava tudo encaixadinho ali. De repente, veio Einstein, e aí meio que falou assim, e agora, né? E essas leis que Newton que falou da física, então não valem mais? Não, valem, só que Einstein acrescentou mais coisas, né? O Cláudio está aí que pode explicar melhor a biologia, assim, que antes os seres eram divididos em vegetal, mineral e animal. Hoje a classificação mudou, então, à medida que a gente vai entendendo mais as coisas, a classificação ela vai se estendendo. Então, por isso que a gente precisa sempre ter a cabeça aberta, né? A gente precisa sempre estudar e sempre estar pronto para aprender, porque nenhuma classificação é absoluta, né? Então, aqui, ó, a última lei, que é a lei de justiça, amor e caridade, é a mais importante. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. Então, imagina que coisa boa seria se a gente pegasse todos aqueles livros dos advogados, né, que eu falei, que tinha ali na biblioteca dos advogados, sei lá, milhões de leis, e a gente pudesse falar assim, olha, agora nós vamos resumir tudo isso aqui na lei de justiça, amor e caridade, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Se todo mundo fizesse isso, não precisava ter outras leis, né? Todo mundo ia fazer o melhor para o seu irmão, o melhor para a sociedade, o melhor considerando o outro, né? Considerando a si mesmo, e todo mundo fazendo isso, a sociedade não ia precisar ter tanta lei, né? Ninguém ia roubar, ninguém ia querer passar a perna um no outro, ninguém ia querer ser melhor do que ninguém ia desrespeitar, enfim, né? Mas isso, infelizmente, ainda está meio longe da gente, né? Então, agora, a gente vai começar nas coisas assim mais específicas, né? Então, agora vem a parte do Livro dos Espíritos que nós vamos entrar em cada uma dessas leis. Então, antes de entrar, eu gostaria de passar a palavra para vocês, para ver se alguém quer falar alguma coisa disso que nós estamos falando até agora. Eunice, você que não falou nada ainda, você fez a prece, né? Aliás, você já começou, então, a falar alguma coisa da lei de adoração, né? Porque você fez uma prece muito bonita aí no início. Mas você gostaria de colocar mais alguma coisa até agora que nós estamos conversando? Sobre essa parte mais geral, sobre as leis? Olha, eu não tenho nada a acrescentar, para mim está muito bom. Tá ótimo. Tá bom, que bom. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre isso, sobre essa parte mais geral? Ficou tudo claro, assim, como essas leis, elas vêm evoluindo, assim, desde Moisés, né, desde antes de Moisés, e chegam até os nossos dias de hoje com um cerne, com uma coisa que sempre vai ter, né, que é essa justiça, o amor de Deus, a caridade,
e o trabalho, a fraternidade, a evolução espiritual, isso é o miolo, isso sempre vai ter. E tem o resto que é dependente de alguma época, né? Oi, Benedito, que bom que você quer falar. Boa noite a todos. Eu não deveria, mas vou fazer um pequeno esforço para lembrar só um detalhe que já foi citado, mas que eu acho importante a gente realçar, né? Quando a gente fala tanto das leis de Deus, de Moisés, como as leis morais apresentadas pelos Espíritos, nós precisamos ter em mente a aplicação dessas leis, considerando que a nossa vida é eterna, que a nossa vida espiritual é muito mais importante do que a nossa vida física. Que a nossa vida física é temporária. Tem um momento que o nosso corpo não aguenta e para e morre. Mas que a nossa alma, né, sobrevive a este evento. E é dentro desta perspectiva de eternidade, né, da vida espiritual, do crescimento do homem enquanto espírito ao longo dos milênios, é dentro desta perspectiva que estão tanto as leis de Moisés quanto as leis de Kardec. Exatamente. É considerando o ser universal e eterno, né? É isso mesmo. E agora nós vamos começar, falta só 5 minutos, mas eu acho que a gente poderia só pegar essa primeira questão e tentar conversar sobre isso. Em que consiste a adoração? E aí, eu vou passar a palavra para cada um de vocês, que eu gostaria, assim, de ver com vocês como é que a gente adora Deus, né? Como será que a gente se relaciona com Deus, né? Tem uma forma especial para fazer isso? Eu não vou perguntar para a Zezé, porque ela já falou que só quer ouvir, mas se você quiser falar, pode falar. Vou perguntar para a Marilena. Marilena, tem alguma forma especial que você se relacione com Deus? O que é adorar a Deus? Oi, Elaine, para mim, assim, o que eu sinto que eu estou adorando a Deus é quando eu faço as minhas orações e também quando eu vejo a natureza, se eu vou para uma praia, aquele mar, aquela imensidão, ou por um lugar que tem muitas árvores, quando eu olho, eu sinto que eu estou próxima de Deus. Então, para mim, isso é uma adoração. Sei, que legal. Obrigada. Dona Ana, como que a senhora faz para adorar a Deus? Esse momento da senhora com Deus, como que ele se manifesta? Está aberto? Está aberto, pode falar. Então, como a nossa amiga comentou, eu também sinto que me aproximo de Deus através das orações, momento de contemplação, de relaxamento, e a oração é que nos leva a Deus. E Isso mesmo. Oração, a energia da oração é que rege, entendeu? A energia da oração, ela é destinada a tudo. Dizem, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, que a nossa oração, aquela oração pura, maravilhosa, que você se liga mesmo, ela é destinada ao plano superior e ela fica armazenada. No momento de catástrofe, de incêndio, de algum... Essa energia da oração, ela é destinada
para esses momentos, para auxiliar. Então, é uma coisa que tem força, maravilhosa, né? E essa energia de oração, segundo o Dr. Bezerra, ela retorna, em parte, para quem orou, entendeu? Ela é devolvida, uma parte dessa energia para quem orou. E a outra grande parte, juntando com todas as criaturas que oraram em sintonia, que fica armazenada no plano espiritual, ela é destinada a todas esses guerras, catástrofes, acidentes, tudo. E é como a nossa amiga falou, um momento na praia, uma flor que se abre, você olha dentro motivo de adoração, né? É tipo uma criança, um sorriso, uma ave, uma borboleta, é tudo criação de Deus. Tudo isso nos liga a Ele. Isso aí, obrigada, querida. E a Rose, como que é esse momento, adoração a Deus? Você sente isso de alguma forma especial? Você tem alguma forma especial? Oração e música, né? Mas eu acredito que adorar a Deus é de todas as formas, porque vai de cada um, depende de religião e dogmas, e todas as formas são válidas, né? Mas, assim como uma boa ação, um pensamento, né? É uma adoração também você fazer o bem para o próximo, ou até um pensamento, porque até o pensamento é uma energia, né? Pensamento, o bem pensar, né? Eu estou anotando aqui, depois no final eu vou ler tudo isso, assim, os tópicos. Obrigada, Rose. E o Luiz, tem alguma forma especial que você se relaciona com Deus? O que já foi falado aí, principalmente pela Maria Helena, né? Mas eu, particularmente, denomino, ou melhor dizendo, eu traduzo fé como não ter dúvida. A minha maneira, que a duras penas eu tento fazê-lo, é não resistindo aos eventos, sejam eles bons, terríveis, ou tragédias da vida que acontecem, aceitando. Porque se tem uma inteligência maior, né? Por que eu tenho que resistir a isso? Né? Então, Muito legal. Uma forma de adorar, acho que a gente ter fé. Fé no quê? Numa inteligência maior que sabe o que está fazendo. Muito legal. Não resistir, não criar atrito. Muito bom. Excelente, Luiz, muito obrigada, viu? E o José Roberto? José, tem alguma forma especial que você se relaciona com Deus? Olha, o que falarem está tudo correto, né? Eu acho que a forma de relacionamento com Deus é a gente usar todos os nossos sentidos para transcender a matéria. Né? Ou seja, mesmo na matéria, a gente conseguir enxergar algo que é espiritual. Então, quando a gente enxerga algo espiritual em tudo, estamos adorando a Deus, estamos reconhecendo que Ele é a causa primeiro de tudo e criador de todas as coisas. Certo. Muito obrigada. Muito bom. Eunice, como que é essa forma que você tem de adorar a Deus? Olha, é como a maioria falou, né? Fazendo as preces, assim, quando eu estou me ligando com a natureza, especialmente quando eu vejo assim, chove, vem aquele arco-íris lindo, eu falo assim, nossa, que maravilha que Deus fez, quanta grandeza, né? E assim, anoitecer, aqueles raios do sol, a gente fica... É coisa linda, né? O amanhecer, o entardecer, quanta coisa bonita, né? Então, eu vejo na natureza, nas plantas, nos animais, é um sentimento que, quando a gente olha para a beleza,
apesar de que tudo é bonito, mas tem coisa que nos encanta e a gente daí lembra que Deus fez tudo, toda essa maravilha. Nem fale, é isso mesmo. E o Cláudio, como que é o seu relacionamento com Deus, assim, no dia a dia? Eu concordo com o que o pessoal disse, né? Para mim, eu acho que eu adoro a Deus quando eu entendo que existe um ser superior que rege a vida da gente, que criou tudo, né? Assim, eu acho que esse é o jeito, né, de enxergar Deus em cada coisa, né? É uma forma de adorar a Deus, né? Sim. Acho que é por aí. Sim. Obrigada, muito bom. A Zezé gostaria de falar isso, Zezé, ou você prefere não falar nada ainda? Eu acho que ela prefere não falar, né? Eu vou também responder isso, que eu também acho, eu concordo com todos vocês, e eu tenho uma coisa assim, eu fico tão encantada quando eu estudo e descubro outras coisas, né? Quando eu vejo, por exemplo, assim, o funcionamento de uma célula, é uma coisa tão minúscula e tão complexa, é um mundo, né? Então, isso me encanta, assim, de você olhar o universo e ver que existe um mesmo padrão de coisas, né? Que é gigantesco, infinito, e aí você vai descendo, assim, no tamanho, e você pega uma única célula, né? Um ser unicelular, e você vê que a complexidade assim, é muito grande, assim, infinita também, né? Então, essa coisa, assim, que a gente para diante, assim, da ciência, da natureza, de tudo que Deus fez e fala, oh, meu Deus, é muito bonito, né? É algo que me emociona isso, né? Eu não sei se o Benedito consegue falar ou se você quer escrever alguma coisa, Benedito, de como você se relaciona com Deus? Ou você não consegue? Já gastou a sua cota hoje de voz? Tá difícil, né, bem? Tadinho. Bom, eu acho que ele prefere não falar nada também. Bom, então, eu até fui escrevendo tudo isso, e eu vou fazer um slide para a semana que vem, para resumir, porque a semana que vem nós vamos entrar com tudo na lei de adoração, e aí a gente vai ver a resposta que os espíritos deram para Kardec sobre isso, né? Sobre em que consiste a adoração. Então, eu vou deixar isso para a próxima, para a gente não avançar muito o horário, e vou convidar vocês para a gente fazer uma prece, né? Para a gente fazer uma prece pondo em prática essa adoração, né? E dizendo, então, assim, Deus, nosso Pai, que é tudo, que criou esse universo maravilhoso, essa natureza tão perfeita, esse pôr de sol maravilhoso, esse nascer do sol que nos dá cada dia mais uma esperança, mais uma chance, que criou todas essas leis que nós estamos aqui tentando estudar e colocar em prática, leis perfeitas, leis imutáveis, leis, Senhor, que nos conduzem ao progresso espiritual. Obrigada, Pai. Obrigada por seu amor. Obrigada por nos mostrar a cada dia o caminho. Obrigada também, Pai, por nos fazer voltar a este caminho, porque sempre que nós saímos dele, os seus mecanismos de amor e de justiça nos recolocam dentro desse caminho. Muito obrigada. Obrigada por esta reunião, obrigada pelos amigos, obrigada, Senhor, por tudo aquilo que aprendemos.
Senhor, dá-nos uma boa semana e que em breve nós possamos voltar e estudar mais um pouco. Que assim seja. Pessoal, muito obrigada. Essa reunião não seria tão gostosa aqui sem vocês, esse estudo tão delicioso. Até daqui 2 semanas, se Deus quiser. Obrigadão por tudo. Muito obrigada. Uma boa Beijo noite. pra vocês. Uma Até boa mais. semana para todos. Boa noite para todos. Viu? Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Boa gratidão. noite.